Sexta-feira da Semana Santa também é conhecido como Missa dos Pré-Santificados ou Sexta-feira da Preparação. Vou falar um pouco para vocês de onde surgiram esses dois termos e vamos focar em um aspecto, em uma parte dessa missa, entre aspas, vou falar por que entre aspas daqui a pouco, de Sexta-feira da Semana Santa, que seria a adoração da Santa Cruz. Bem, então vamos lá começar pelos nomes. Missa dos Pré-Santificados. Esse termo, Missa dos Pré-Santificados, vem porque a Eucaristia já foi consagrada, ou seja, a hóstia já foi consagrada na noite anterior, provavelmente na missa de lava-pés. Então o sacerdote não celebra propriamente dito uma missa na sexta-feira. Então não há uma missa, é o dia que o mundo para, a igreja para, de certa forma. Eu digo para porque não há o santo sacrifício, tá? Nesse sentido. Então, quando se fala missa dos pré-santificados, está deixando claro a ideia que a hóstia já foi consagrada na noite anterior, no dia anterior, tá? Então, não há uma celebração da missa na Sexta-feira Santa. O outro termo, tá? Que é Sexta-feira da Preparação ou Missa da Preparação, já é um termo que vem dos judeus, que eles usavam para falar do Shabá. Então, na sexta-feira, os judeus se preparavam para o Shabá, em comemoração do Shabá, então se falava em preparação. Claro, no nosso caso não temos essa preparação, temos uma preparação para o quê? Para a Páscoa, né? Então, ganha uma nova conotação o termo preparar, mas na liturgia a gente vê que se usava esse termo que vem do judaísmo. Bem, então temos Sexta-feira da Preparação de um lado, do outro lado temos a Missa dos Pré-Santificados. Mas o fato é que na Sexta-feira Santa existe vários pontos litúrgicos de extrema importância para se destacar, e eu vou simplesmente explicar as 4 partes dessa celebração e vamos focar em uma delas, que é a terceira parte, que é a adoração solene à cruz. Então, quais são as 4 partes do ritual de Sexta-feira Santa, do rito, melhor dizendo, da Sexta-feira Santa? A primeira são as leituras e a narrativa da paixão de Jesus Cristo, tá? No caso, ou São Mateus, São Marcos, no missal tradicional seria a passagem de São João. Temos sempre as leituras e depois a leitura do Evangelho, tá? Ou o Evangelho cantado. Bom, as leituras remetem ao Velho Testamento, deixando claro que Cristo é o Messias, tá? E a paixão já começa a mostrar o que vai acontecer com Jesus Cristo, que é a morte dele. Então temos as leituras para despertar e mostrar a conexão entre o Velho Testamento e depois o Novo Testamento, tá? E comprovar que Cristo realmente é um enviado de Deus, é o Filho de Deus, é o Messias esperado por Israel. Depois, a segunda parte são as chamadas grandes orações. Eu não vou falar de forma detalhada elas, mas falar sobre a igreja, sobre a unidade da igreja, sobre o Papa, sobre os infiéis, sobre os judeus, para pedir a conversão dos judeus, sobre também os governantes. Então são várias grandes orações que pedem de forma muito específica para um grupo de pessoas, tá? Então essa é a segunda parte dessa liturgia de Sexta-feira Santa. Depois temos a terceira parte, que é a adoração à cruz, que eu vou focar um pouco nela, e aí termina com a comunhão. Antigamente não se dava comunhão para os fiéis, tá? Na Sexta-feira Santa. Hoje você vai na celebração, você vai na missa dos pré-santificados e você pode receber a Eucaristia, mas não era algo que antigamente acontecia, tá? Bem, vamos focar então aqui na parte da adoração à Santa Cruz, e que eu acho que é um ponto interessante, e aí eu vou falar um pouquinho do motivo que não temos uma missa nesse dia. A adoração da Santa Cruz pode parecer um termo um pouco estranho, porque como as pessoas estão adorando uma cruz, isso não seria idolatria, não seria equivocado você adorar a cruz? E no catecismo de São Pio X, eu estou usando ele porque a resposta é muito pontual e já nos dá segurança que não somos idólatras. Há uma pergunta aqui. A adoração deve-se só a Deus? Por que se adora então a cruz? Ou seja, se a adoração é somente para Deus, por que então adoramos a cruz na Sexta-feira Santa? E ele responde: só a Deus se deve a adoração, e é por isso, quando se adora a cruz, a nossa adoração é feita a Jesus Cristo, que nela morreu. Ou seja, o culto prestado, né, na sexta-feira
essa celebração, a adoração da cruz, na verdade, ela existe somente porque, no fundo, adoramos Jesus Cristo, que ele morreu em razão dos nossos pecados em uma cruz. É tão claro isso, tá? Que no canto aqui, na antifona da Sexta-feira Santa, tem uma passagem muito bonita que eu vou ler para vocês. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve pendente a salvação deste mundo. E em latim está: Et lignum crucis in quos salus mundi pependit. Então, assim, e depois termina: Venite adoremus, ou seja, vinde adoremos. Então, eis o madeiro da cruz, na qual esteve pendente a salvação deste mundo, vinde adoremos. E aí, vai ter esse canto ao longo dessa terceira parte que começa a adoração solene da cruz, tá? Então, é bom deixar isso bem claro. Tradicionalmente, essa celebração, essa missa dos pré-santificados, ela é realmente, o padre estava vestido de preto, tá? E é muito forte ver a cor litúrgica preta, que hoje em dia já quase caiu em desuso, porque isso realmente dá um choque de morte, né? O preto é tradicionalmente a cor de luto, do Ocidente. Então é muito claro você ver o preto assim na liturgia e fala, nossa, alguém está morrendo. É como se fosse uma missa fúnebre, né? E é interessante ver isso. Agora, outro ponto aqui a se destacar é que tudo na igreja está coberto, né, de roxo. Todas as imagens da igreja estarem cobertas, o próprio crucifixo deveria estar coberto no começo da celebração, e aos poucos o sacerdote vai removendo, durante essa adoração à cruz, o pano roxo que está cobrindo, para depois permitir os fiéis chegarem e beijarem a cruz. Também um gesto simbólico, assim, mas que também tem seu simbolismo, tem sua razão, é que tanto o sacerdote como os fiéis, na hora que eles vão beijar a cruz, eles estão descalços. Ou seja, era comum ver nessa celebração, nesse rito, todo mundo tirar o sapato e caminhar na nave principal da igreja, no caso os fiéis, para beijar a cruz sem os sapatos ou sem sandálias, enfim. A ideia é realmente mostrar que você está fazendo um ato simples, mas humilde, de realmente beijar a cruz sem os calçados, né? Isso realmente tem todo um significado de humildade mesmo, desprendimento, austeridade, mas também de reconhecimento que você está entrando, de certa forma, no momento sagrado da liturgia. Bom, outro aspecto também, com todas as imagens cobertas e depois você só com a cruz mostrando, deixar claro que de todas as imagens na igreja, a mais importante e a mais forte é o grande sinal da cruz, ou seja, a cruz mesmo é o grande símbolo da nossa fé, e quando você vê um Cristo ressuscitado numa igreja, você vê que, infelizmente, a teologia daquele lugar não está muito boa. Apesar de sabermos que Cristo, no terceiro dia, ele subiu aos céus, não é muito ortodoxo ou muito católico você vê aquele Cristo ressuscitado. Você não vê isso nas obras de arte antigas. Você pode ver um quadro, obviamente, pintado de Cristo subindo aos céus, mas você não vê uma cruz com Cristo meio que voando dela. Quando você vê isso hoje em dia, você já vê que o lugar se perdeu um pouco na sua teologia. Bom, essa celebração, tá, da adoração à cruz é algo muito antigo, que começa em Jerusalém. Alguns dizem no terceiro século, mas é mais provavelmente realmente ter começado no quarto século, tá? E também historiadores falam que Santa Helena tinha a tradição de usar a própria cruz para veneração. Então os católicos, os cristãos na época, quando iam na Sexta-feira Santa, eles beijavam um pedaço da cruz que Cristo realmente foi crucificado, tá? E tem igrejas que têm essa relíquia e acabam utilizando essa relíquia no dia. Então, ou deixa a relíquia exposta no dia, né? Então é interessante ver que talvez tenha o relicário, a cruz exposta, para lembrar a morte de Cristo na cruz. Isso é muito comum em algumas igrejas. Bom, por que não temos missa na Sexta-feira Santa? Tá? Qual o motivo de não ter missa na Sexta-feira Santa? E para responder essa pergunta, eu vou pegar aqui a Suma Teológica. Na terceira parte da Suma Teológica tem um ponto que São Tomás responde essa dúvida. Tá? Então, na questão 83 da terceira parte,
fala sobre o rito do sacramento, né? Fala sobre a missa. E aí a objeção é: se na celebração desse sacramento Cristo é imolado, e depois no artigo 2º vem, se foi convenientemente determinado o tempo da celebração deste mistério, né? Então, falando sobre o tempo litúrgico e a celebração desse mistério. E aí São Tomás fala assim, tá? Na resposta à segunda objeção, porque a Suma Teológica primeiro traz os argumentos contrários ao que São Tomás vai defender, depois ele vai lá e dá a resposta do que ele acredita. Então São Tomás diz isso: com o advento da realidade cessa o figurado. Ora, esse sacramento é uma figura e é o exemplo da paixão do Senhor, como se disse. Por onde, no dia mesmo em que se rememora a paixão do Senhor, enquanto realmente consumada, não se celebra a consagração deste sacramento. Contudo, para que nem nesse dia a Igreja se veja privada do fruto da paixão conferido pela Eucaristia, por isso o corpo de Cristo consagra-se no dia antecedente e conserva-se para ser tomada na sexta-feira da paixão. Não porei o sangue pelo perigo que ocorrerá de ser infundido no chão. E por ser o sangue a imagem mais especial da paixão do Senhor, como dissemos. Então ele fala, ó, qual a ideia aqui? A ideia é você realmente... São Tomás está falando que hoje você não ter missa é melhor do que você ter a missa. Porque você vai ter mais frutos sem ter a missa hoje. É um pouco isso que ele está falando. E pode parecer bem paradoxal. Porque alguém vai falar, então por que não tem mais dias da semana que não tem missa? Ele vai responder isso também. Mas a ideia é realmente você sentir falta da missa e a igreja mostrar que hoje o mundo está parando para a gente ter essa tristeza de não ter a missa e também a tristeza real que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Então você não ter missa hoje nos faz refletir de uma forma mais íntima e mais profunda a morte de Cristo na cruz e a paixão dele. Então a ideia é realmente pedagógica de realmente percebermos que Cristo morreu, que não vamos ter a missa e que, além disso, foi hoje, né, numa sexta-feira, que ele padeceu pelos nossos pecados. A seguir, São Tomás também, né, na verdade um trecho antes, ele fala por que temos missa nos outros dias e não é uma coisa não contradiz a outra. Este sacramento rememora a paixão de Cristo, enquanto os seus efeitos derivam para os fiéis. Mas no tempo da paixão se rememora a paixão de Cristo, só enquanto sofrida pelo nosso chefe. E isso só se faz uma vez, ao passo que, cotidianamente, os fiéis colhem o fruto da paixão do Senhor. Por isso, ao passo que a primeira comemoração se faz só uma vez no ano, essa se faz todos os dias, tanto por causa do fruto como para perpetuar a memória da paixão. Então ele fala que os frutos da missa justificam a gente ter missa todos os dias, menos na Sexta-feira Santa, e também para perpetuar a memória da paixão, ou seja, a missa perpetua essa memória da paixão e também Cristo nos pediu para a celebração da missa. Então ele explica que existe um dia específico para não ter missa, porque isso gera frutos em nós, mas o ordinário é ter missa todos os dias, porque isso foi o que Jesus pediu e também por causa dos frutos da Santa Missa. Tá? Bem, isso caso alguém queira ler, tá? Na Suma Teológica, na terceira parte, na questão 83, artigo 2º, tá? Então, no artigo leia o artigo 2º da questão 83 da Suma Teológica. Bem, é isso, tá? Só para fechar aqui, pode-se chamar de Missa dos Pré-Santificados, pode-se também chamar de Sexta-feira da Preparação, e essa liturgia é dividida em 4 partes, começando com os textos do Velho Testamento, depois o Novo Testamento, uma passagem da Paixão de Cristo, antigamente era o Evangelho de São João, depois tem várias orações, que são as grandes orações, adoração a Santa Cruz e termina, então, com a parte da comunhão. Relembrando, não se tem a missa, o padre não consagra a hóstia neste dia, porque ele fez isso no dia anterior e hoje, na Sexta-feira Santa, não há celebração, propriamente dito, da missa.